Olá, tudo bom? Nesses meses de janeiro e fevereiro, eu quero trabalhar com vocês um assunto muito interessante, que são os milagres de Jesus, mas segundo o relato de João. João chama aos milagres de sinais, por uma questão muito óbvia. Para ele, aqueles milagres eram muito mais do que milagres. Eles não tinham um fim em si mesmos, mas eles apontavam para algo maior, que era a divindade do Senhor Jesus. Por isso que João irá chamá-los de sinais. E o primeiro deles é em Caná da Galileia. O Senhor Jesus foi convidado para uma festa de casamento logo no começo do seu ministério. As festas de casamento, durante o judaísmo palestinense do tempo de Jesus, duravam pelo menos 5 dias. Eram dias de muitas festas, de muita dança, as pessoas tomavam muito vinho, comiam, se alegravam, porque esse era um momento ímpar na vida de cada pessoa, de cada família que se unia em torno do matrimônio. Acontece que durante aquela festa de casamento, mal a festa tinha começado, ao que tudo indica, a mãe do Senhor Jesus o procura com essa preocupação. Diz assim o Evangelho de João: "E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho." Maria viu que havia acabado o vinho e procura o seu filho Jesus e diz que o vinho acabou. Ele lhe diz para que ela não se preocupasse, porque sua hora não havia chegado, mas pouco tempo depois ele chama o mestre daquela festa, o mestre de cerimônias, e manda que encha todas as talhas que tinha de água, aquelas talhas que os judeus usavam para as suas abluções. Pelos cálculos, pelo tamanho das talhas e a quantidade, muito provavelmente ele mandou encher cerca de 600 litros de água para que operasse o grande milagre de sua vida, que foi transformar água em vinho. Esse foi o milagre que deu início ao seu ministério. Esse texto nos traz algumas questões muito interessantes que eu quero abordar brevemente aqui e aprofundar em nosso estudo aqui na igreja, no nosso culto na terça-feira. Primeiro, Jesus Cristo aprova que o crente se alegre, festeje, que fique feliz, que fique contente. A vida cristã não é uma vida triste e muito menos monótona. O Senhor Jesus aprova esse tipo de festividade, essas festas que ainda hoje nós fazemos para celebrar os casamentos. Esse é um primeiro ponto que é abordado nesse texto. O segundo ponto é que ele se sensibiliza com aquela família que o vinho havia acabado, que seria uma vergonha. Imagina você ser convidado para uma festa e a bebida acabar, ou a comida. E mais ainda, imagina você convidar alguém na sua casa para o seu aniversário, ou o casamento de sua filha ou de seu filho, e simplesmente não ter comida suficiente para as pessoas, não ter bebida, não ter suco, não ter nada para as pessoas e elas saírem reclamando, saírem chateadas, tristes. O Senhor Jesus, primeira questão é que ele se sensibiliza com a situação daquela família. O ponto mais controverso desse texto é o fato do Senhor Jesus ter transformado água em vinho. Eu tenho certeza que muitas pessoas religiosas, incluindo pastores, se chegasse numa festa de casamento e naquela festa de casamento encontrasse bebida, fosse vinho ou cerveja, se ele pudesse desfazer o milagre do Senhor Jesus, ele desfaria da seguinte forma: em vez de transformar água em vinho, se ele pudesse, ele transformava aquele vinho que ele encontrou naquela festa em água. Eu mesmo já vi um pregador famoso aqui no Brasil, e tem vídeos dele disponíveis na internet criticando esse milagre do Senhor Jesus, ele dizendo que é contra esse milagre, que não concorda que o Senhor Jesus Cristo tenha transformado água em vinho. Mas ele transformou. Isso é um fato. E quem somos nós para julgar o próprio Deus? Porque Jesus Cristo é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, o Senhor Jesus Cristo nos dá uma dica
aqui sobre também essa questão, inclusive de ingestão de bebida alcoólica. É claro que num país como o nosso, com altos índices de alcoolismo, que assusta, quantos crimes não acontecem por causa do alcoolismo, quantos acidentes de trânsito não acontecem por causa do alcoolismo. Então é natural que as igrejas cristãs proíbam o uso de bebida alcoólica. Mas nós precisamos ser muito conscientes e ter muita maturidade em tratar deste assunto, porque nós não podemos reprovar o Senhor Jesus Cristo. Essa é mais uma questão que ele aborda nesse texto. E a terceira questão, que falei logo no começo, esse é o seu primeiro milagre registrado nos evangelhos. E João diz que não é só o primeiro milagre registrado, mas de fato ele encerra dizendo: este sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse é o ponto. O ponto não era transformar água em vinho, não era só satisfazer a vontade dos que estavam festejando o casamento, mas era manifestar a glória de Jesus Cristo. Quem é que tem poder de operar uma mudança tão profunda, tão grande na natureza inanimada? Porque imaginemos o seguinte: quando nós pensamos na questão dos milagres, por exemplo, nós sempre pressupomos que aquele que vai receber o milagre creia. Mas a água não tem consciência, a água é um ser inanimado, a água não sabe o que está acontecendo ao seu redor, ela não tem consciência, para dizer numa palavra mais simples e sintética. Assim mesmo o Senhor Jesus Cristo transformou água em vinho. Ele mostrou aos seus discípulos que tinha poder sobre a natureza. Logo no primeiro milagre nós vemos que Jesus Cristo é Deus, porque só Deus tem esse poder de transformar a própria natureza. Se você gostou desse vídeo, eu quero convidá-lo, antes de fazer aqueles 3 recados, para você visitar o Evangelho de João, do capítulo 2, versículo do 1 ao 12, leia todo esse texto, estuda esse texto, reflita sobre esse texto, porque ele é muito bonito. Quem é de Paracatu, eu convido para vir nesta terça-feira aqui na igreja para o nosso estudo. E no mais, eu peço que você curta, comente e compartilhe esse vídeo para que ele possa ser espalhado nas redes sociais e assim o Senhor Jesus mais e mais glorificado. Que Deus o abençoe.